Meu pai era um astrólogo. Vocês são amigos do filho do astrólogo. Eu também sou filha de um astrólogo. Professor Olavo de Carvalho, que prazer, que honra tê-lo aqui conosco. Uma tirania tecnocrática imposta em nome da liberdade, da diversidade, dos direitos humanos, etc, etc. Mas vê se alguém previu. Lê lá o Michel Foucault inteirinho para ver se ele teve a menor desconfiança dos resultados que as ideias dele iam ter. Herbert Marcuse também não, Jürgen Habermas também não, nenhum deles. E esses são, vamos dizer, os ídolos intelectuais da juventude. O problema de Herbert Marcuse é esse: Herbert Marcuse é burro. E Michel Foucault é burro. Porque você vê, os sujeito falaram, nós temos que eliminar a dominação, etc. Acabaram de escrever isso, ele ia onde? Ia num clube de sadomasoquismo para levar chicotada. Quer dizer, todos os exemplos de dominação que ele examina, ele só não examina esse que é o mais óbvio. Né? Se não existissem escravos por natureza, não existiriam clubes de sadomasoquismo. A ideia é a seguinte: a educação não é para dar instrução, para qualificar as pessoas, etc, etc. É para transformar os menininhos em agentes da ideologia diversitária. Então, estamos usando as criancinhas, botando na cabeça delas ideias que elas nem mesmo compreendem, né? E não só, né, na verdade, não são ideias, que não se trata de doutrinação, trata de indução de comportamento. O criador do sistema, vamos dizer, da proposta educacional da ONU, que hoje é adotada em todo lugar, é um sujeito chamado Robert Mueller. Esse sujeito era discípulo da Alice Bailey, que era uma teósofa, uma gurua maluca, dessa de conversar com o disco voador, né? E o cara, seguindo os ensinamentos dessa dona, criou essa proposta educacional absolutamente monstruosa, disforme, que reduz as crianças a instrumentos de uma política. Nenhum país aceita essas coisas com a docilidade e a subserviência do Brasil. A autoridade internacional mandou imediatamente o nosso Congresso assina embaixo. Hoje, 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, segundo as pesquisas. Como você já tem em alguns países muito ricos da Europa, onde 10% da população trabalhando é suficiente para alimentar o resto. O que nós vamos fazer com o resto? Nós vamos encher ele de maconha, de cocaína, vai ser sexo, drogas e rock and roll o tempo todo. Mas assim você mantém a população calminha, ela se divertindo. O plano é realmente este. Não é uma coisa que estou interpretando. Eles dizem isso está escrito, documentado. Né? Basta ler esses livros que eu estou falando, mas no Brasil você fala para o cara ler um livro, ele se sente ofendido, pô. Essas reuniões do Grupo Bilderberg vêm há décadas. E durante muito tempo se negou que existia, fizeram com isso a mesma coisa que no Brasil fizeram com o Foro de São Paulo. Está lá a coisa agindo, crescendo, acumulando poder, e a mídia inteira dizendo, não, isso nem existe. Quando esse xerife Joe Arpaio investigou a questão dos documentos do Obama, ele trouxe a prova material de que os documentos são falsos. Não saiu uma palavra na mídia. Quer dizer, os americanos elegeram um presidente, um desconhecido, com documentos falsos, obedeceram o cara durante 8 anos e não perceberam que nada aconteceu. Você vê, esse pessoal, tudo isso aí é ideologia da nova ordem mundial, ideologia diversitária. Perseguição a gays, etc, etc. Tá bom. Então, me cite um único caso de um gay ou travesti que foi assassinado ou maltratado, surrado, por motivo religioso. O que significa 150 mil cristãos assassinados comparados com o potencial ofensivo de uma piadinha de gay? Aqui os caras inventaram um negócio do Black Lives Matter, como se os negros estivessem sendo assassinados a rodo. Simplesmente não tem. Ataques de brancos contra negros são coisa raríssima aqui. O contrário é que acontece. Os negros aqui, que são 12% da população, cometem mais de 50% dos crimes. Se você, vendo a estatística, que a população negra comete mais crimes, você fica com medo de um negro na rua, você é um racista, você é um nazista, você é Adolf Hitler pessoa. Tá entendendo? Querem impor para o casamento gay, porque os direitos são iguais. Falei, peraí. O que define um casamento é a regulamentação das relações sexuais. Se não há o direito ao desfrute sexual mútuo, não há casamento. Não quer dizer que o direito precisa ser exercido, mas é ele que define a relação chamada casamento. Quando um homem se casa com uma mulher,
Essas relações estão claramente regulamentadas na lei, de acordo com o quê? Com a diferenciação anatômica e fisiológica de cada um. Não é isso? Agora, e quando duas pessoas do mesmo sexo casam, quais são os direitos sexuais envolvidos? A lei não pode definir isso. Então, isso não é casamento de jeito nenhum. Isso é uma total palhaçada. O homem casa com a mulher dele, quer fazer sexo anal com ela. Ele tem esse direito? Não, se ela quiser, ela pode deixar. Mas ele não pode chegar na justiça e reclamar: seu juiz, eu quero aqui processar minha mulher porque ela não me deixa fazer sexo anal nela. Ele não tem esse direito. Uma vez aprovado o casamento gay, o que acontecerá? Uma parte dos gays, os gays ativos, terão um direito que os maridos heterossexuais não têm. Queremos paridade de direitos. Queremos sexo anal com as nossas mulheres, elas vão ter que aceitar. E pronto, isso vai ser imposto para as mulheres. Ou seja, cada vez que esses caras falam em liberdade do direito, você pode ter certeza que vem opressão, tirania, dominação. Acompanhando isso, você tem um outro processo, que é através da alimentação, da ingestão de substâncias tóxicas, etc., etc., o nível de testosterona da humanidade, dos seres do sexo masculino, nos últimos 40 anos, caiu 60%. Quando a contagem de espermatozoides chega abaixo de 20 milhões, já é esterilidade. Isso é esterilização em massa. Né? Daí o pessoal diz: mas daí começa a aparecer um monte de gay. Fala, bom, das vítimas disso, uns 5% vão virar gay. Os outros 95% não vão virar gay, vão ficar apenas covardes, fracos, idiotas. Veja, esse pessoal globalista não esconde que o objetivo deles é reduzir a população do planeta Terra para 500 milhões. E qual é a melhor maneira de proibir a população? Tornar todo mundo estéril, tudo quanto é homem estéril, que é exatamente o que estão fazendo. Quer dizer, eu sonho de reduzir a população. Os caras são fanáticos por isso. Os Rockefellers são doidos por essa coisa. Né? Eles não pensam em outra coisa o dia inteiro. Vamos reduzir a população e transformar tudo numa empresa única. Enquanto isso, o muçulmano fazendo filho. Ninguém vai fazer controle populacional em cima dos muçulmanos. O esquema russo-chinês age o quê? Fomentando o terrorismo, dando arma para terrorista, promovendo, de vez em quando, a revolução, golpe de Estado, etc. Já por meios mais grosseiros, mas que também funciona. E através da infiltração e espionagem. Que hoje, nos Estados Unidos, você tem mais espiões russos chineses que tinha no tempo da Guerra Fria. Bill Clinton foi totalmente comprado pelo dinheiro chinês. E os islâmicos, eles procedem, vamos dizer, pela penetração sutil. Você não vê muita propaganda islâmica ostensiva, porque eles têm a teoria de que o Islã cresce um por um. Então a coisa vai crescendo sem que ninguém perceba. Ninguém faz a contagem de cabeça para saber quantos muçulmanos tem. Quando você vai ver, eles são milhões e milhões. Olha, o nacionalismo é a única esperança de parar com essa coisa. Em 98, né, alguém me pediu, um amigo do Itamar Franco me pediu: você não quer fazer umas sugestões? Nosso ex-presidente e tal. Eu falei: ele era governador de Minas. Né? Eu falei: faço, com muito prazer. Sugestão que eu aprecio. Como ele era um sujeito declaradamente nacionalista, eu sugeri, faça um congresso nacionalista mundial. Reúna todas as correntes nacionalistas, que, por todos os motivos ideológicos possíveis e imagináveis, e faça um congresso deles aqui em Minas Gerais. Você vai virar um líder nacionalista de projeção mundial e vai fazer um grande bem para a humanidade. Bom, daí teve outro assessor dele que pegou o projeto, entregou para o Inácio Ramonet, que é esse cara comunista do Le Monde. O Inácio Ramonet transformou isso no quê? No Fórum Social Mundial, para o qual o Itamar Franco não foi nem convidado. Você vê que coisa. Tem aquela investigação que está em curso aqui nos Estados Unidos sobre a interferência de um grupo liderado por Jorge Soros na eleição de Papa. Se houve essa interferência, a eleição é inválida. Esses chineses são muito sem vergonha, porque eles fazem de conta que eles, o esquema que eles inventaram, o BRICS, é uma alternativa ao globalismo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, eles estão assumindo a liderança do globalismo ocidental. Né? E, evidentemente, o Ciro é o homem do BRICS, portanto, é o homem dos chineses. O Dória, tá certo, também tem uma simpatia por ele, excelente prefeito, é um homem que sabe se explicar, porém, você vê pelo ideário dele que ele subscreve o programa da Nova Ordem Mundial.
gaysismo, ideologia diversitária, essa porcariada toda. E tem o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter as qualidades de defeito que você queira, tá certo? Mas ele é a única candidatura nacional. Os outros dois são importados. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não acredito que isso adianta grande coisa. Porque se o homem sobe lá e não tem uma militância organizada para sustentá-lo, eles tiram o cara de lá em 6 meses. Se durante muito tempo no Brasil, se o sujeito não representasse interesse americano, representava interesse soviético, ou chinês. E hoje é a mesma coisa, o negro representa o globalismo ocidental, o outro esquema russo-chinês, ou representa o Islã. Eu falei que tem alguém aí que representa o Brasil? Veja, o movimento comunista ele sofreu uma mutação enorme. Essa mutação ela se cristaliza nos anos 60, onde se abandona a ideia da revolução proletária e se adota a ideia da revolução pelas minorias ditas oprimidas. Agora você fala apenas em direitos das minorias e automaticamente o poder do Estado se expande a pretexto de proteger os direitos das minorias. Então está se realizando a profecia do Antônio Gramsci, quer dizer, nós temos que criar uma situação onde todo mundo seja socialista sem saber. As Farc pertencem ao Foro de São Paulo, elas têm planos, vamos dizer, intimamente tramados com o Nicolás Maduro, com o pessoal do PT, com os outros partidos de esquerda. Só que é o seguinte, o brasileiro ele não quer saber das coisas. O direito de você amar e servir a Deus e servir a seus semelhantes é infinitamente superior a qualquer direito da sua comunidade, o qual é baseado no quê? Num desejo sexual que você tem. Não pode ser um frustradinho. Ah, meu Deus do céu, eu já tive tanto desejo sexual frustrado, tem tantas mulheres que eu quis comer e não comi, tá certo? Todo mundo tem. Agora vou fazer uma lei que obrigue elas a dar para mim? Hã? O que é isso? Que palhaçada é essa? É isso que os caras querem. Eles querem o direito ao prazer sexual assegurado por lei pelo Estado e protegido. Ou seja, pode matar 150 mil cristãos, mas não pode fazer uma piadinha de gay. Se você pode aguentar uma piroca, você também pode aguentar uma piadinha, não pode? Não é verdade? É. Da minha pessoa já fizeram tanta piada, a maior parte de mau gosto, não são, as piadas, os caras são ruins de piada. Mas eu não me incomodo com essas coisas, pô. Mimimi, a ditadura do mimimi. É. O Temer não é que ele tem um rabo preso, ele é um rabo preso. Ele não vai poder fazer nada. Ainda acredito até que queira. Eu não acho que ele é uma pessoa. Mas só que assim, os compromissos que ele tem com quem botou ele lá em cima devem ser muito fortes. O fato é o seguinte, as situações brasileiras requerem líderes de grande envergadura. O pessoal precisava ter um Napoleão Bonaparte, um Lenin ali no comando, e aparece o quê? Aparece o Kim Catacoquinho, essa gente aí. Não dá, pô. Se houvesse recursos educacionais disponíveis, eu não ia inventar mais um. Eu só fiz o cofre porque outros não fizeram. Tinha que fazer. Isso aí é uma UTI cerebral, é tratamento de urgência. Eu asseguro para você que os meus alunos saem mais inteligentes do que entraram. Tem várias provas disso, você vendo, né, o sucesso deles. Tanta gente, tantos talentos aparecendo. Meu filho, eu sei fortalecer a inteligência. Eu vou fazer isso com você. Você vai descobrir que você tem uma inteligência capaz de perceber a realidade e de agir sobre ela. Eu estou fazendo tudo para isso. O pessoal diz, não, ele quis criar um movimento de direito. E o movimento de direito é uma pinóia. Eu quis criar um exército de gênios. Esse é o sonho da minha vida, tá entendendo? E cá entre nós, eu estou conseguindo, pô, muito mais do que eu esperava. Você só pode transmitir inteligência quando você a tem, meu Deus do céu. Quando você pega a casta dos nossos professores universitários, isso é uma coleção de jumentos como nunca se viu no mundo. Eu estou com 70 anos, né? Mas ainda dá para fazer umas coisinhas. Ela não é pedra, não diz, simplesmente não. Professor, você lembra que você chamou a gente das musas da direita? Musas olavenses, exatamente. Professor, obrigada. Eu tenho 18, né? E você é um tesouro que veio de Cuba. É isso? Então, de parabéns, adoro vocês. Vão em frente, o que precisar de mim, eu dou suas ordens.
Quem vai estar com a gente é o professor Ricardo Felício, que já me pediu, professor, inclusive, que gostaria também... Muita coisa para dizer, esse tem. E ele já me pediu para falar para o senhor que ele gostaria imensamente de fazer também um bate-papo, uma conversa, um hangout com o senhor. É uma grande honra para mim. Beijo, meu amor. Beijão, fique com Deus. Beijo, pessoal. Boa noite. Fiz muita previsão acertada. E daí eles disseram que foi, acho que foi por mapa astral que eles descobriram.